Oi, meu nome é Yasmin LaFleur e eu já queria fazer esse vídeo falando sobre a religião e sobre um pouco do meu processo fora e dentro da religião. Como que foi? Eu sei que, assim como ah, eu acredito que tem muita gente que se pergunta, mas a gente sabe que dentro da igreja pergunta não é muito bem-vindo, né? Porque você precisa acreditar em toda aquela forma, em todo aquele formato, em todo um processo para que sua alma seja salva. Então, se perguntar, se questionar, não é não é algo que é válido, não é algo que, se você fizer isso, é porque você não acredita em Deus. Então você já tem um problema aí. E aí, é, eu vou contar primeiro a minha experiência dentro da igreja, tá? Um pouco da minha experiência da minha família. Minha família sempre foi bastante religiosa, tanto a minha mãe, que apesar de nem só falava da igreja, mas era uma pessoa que nem praticava nem 3%, né? Pelo menos poderia praticar as coisas boas, mas ela não praticava nem 3% do que né, a igreja falava. E mas minhas tias, né, sobrinhos, eu nasci numa cidade muito pequena chamada Simões Filho, que fica bem próximo de Salvador, acho que uns 20 minutos de carro. E era um lugar que tinha igreja tem ainda, né? Igreja pra todo quanto é lugar. Então, assim, era uma forma de se divertir também. Às vezes você ia pra igreja. E quando você cresce numa família religiosa, né, ou sua família acredita naquilo, às vezes eles vão te encaminhar, é a tendência, né? Mas indo pra igreja, eu me lembro que quando eu era criança, né, eu ficava brincando lá de fora, com todas as outras crianças. E eu fui ter a oportunidade né, aceitei Jesus várias vezes, inclusive quando você vai, vem aqui pra frente, se você tá sentindo no seu coração, fui várias vezes na frente, aceitei, e aí depois eu, tipo assim, eu sempre ficava, não, mas peraí, eu sentia aquilo tão rígido, né? Mas não só a questão da rigidez, eu tinha perguntas pelas quais não eram respondidas, e não poderiam ser respondidas, por quê? Porque se você está fazendo determinadas perguntas é porque você tem dúvidas se Deus existe ou se Deus não existe, né? E aí, o tempo passou, eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida. Eu acredito que é um momento muito sensível, que muitas pessoas acabam, né, né, você vê uma porta aberta, né, as pessoas mostram que aquela é uma porta para você e você entra. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, não, eu acredito que minha vida deve estar toda desse jeito porque eu não estou seguindo o que Deus está falando para me seguir. Então eu entrei na igreja, voltei pra igreja, e dessa vez eu já tava com 17 anos, 16, 17 anos, e eu me lembro que dessa vez eu queria muito, mas muito conhecer esse Deus. Eu não queria só estar lá na igreja, estar presente, eu queria ouvir, eu queria entender, eu queria senti-lo. Então, eu comecei um processo de limpeza, né? Eu não vou fazer de limpeza, vou usar a palavra limpeza, mas de mudança. Acho que comecei um processo de mudança, de alteração na minha vida. Para sentir esse Deus. Tudo que ele falava, ó, vai limpar, quanto mais você limpa, mais você vai conhecer a Deus. Então, eu fazia essa tal limpeza que era mudar minhas roupas, a forma que eu falava, os lugares que eu ia, parei de beber. Me lembro que parei até de ter relações sexuais com o namorado que eu tinha, porque né, aquilo também não era de Deus, enfim, a gente não era casados, enfim, fiz tudo o que eles diziam, né, o que dizia que estava na Bíblia para fazer, o que dizia o que o pastor falava, e eu seguia risca. Acordava de madrugada, eu orava, eu pedia, eu clamava, eu chorava. E no meio de tudo isso, eu comecei a ter síndrome de pânico.
E esse foi um dos momentos que eu mais me questionei na minha vida. Poxa, eu tô aqui, né? Fazendo isso para esse Deus, fazendo isso para conhecer esse Deus. Mas eu tive eu comecei a ter essa síndrome do pânico, pela qual eu não conseguia dormir sozinha no meu quarto. Eu precisava de ter alguém presente. Eu cheguei a um nível que mesmo tendo alguém presente, eu não conseguia dormir. Tava na época de vestibular. E eu simplesmente não conseguia estudar, eu não conseguia fazer mais nada na minha vida, porque eu dormi 6, 7 horas da manhã quando a luz do sol saía, né? Porque eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter medo na minha cabeça tinha alguma coisa no meu quarto e eu ouvia coisas e eu ouvia. E eu fiquei nesse processo, eu ia pra igreja e eu falava, não, o pastor vai resolver meu problema, porque é o diabo, enfim, e o pastor vai resolver. E eu ia pra igreja, ele botava a mão na minha cabeça, tinha os irmãos todos, né, da igreja com a mão e orando, e que não sei o que, e vai, e sua vida mudou. Chegava à noite, novamente, não conseguia dormir. Não conseguia dormir, eu tô rindo de desespero. Não conseguia dormir. E às vezes, quando eu tava lá, eu ria de nervoso mesmo. Não conseguia dormir. E eu ia voltar pro pastor pra poder questionar o pastor, né? Peraí, o que tá acontecendo, né? Tô fazendo, eu tô orando, eu tô acreditando, eu tô... Enfim. Chegou um momento que o pastor perdeu a paciência. Né? Ele perdeu a paciência, ele falou, eu não tenho mais nada pra fazer por você, né? E você vai precisar encontrar alguma coisa aí, não sei o que fazer por você, não sei. E ali foi um momento em que eu me senti perdida, porque, né, o pastor da igreja que eu sentia que iria me guiar, me dar direção, né, ele simplesmente disse que não podia fazer mais nada. E eu entendo porque eu fui várias vezes. Eu tava lá toda semana. Eu comecei a sentar no fundo da igreja, porque toda vez que o pastor falava, se você tá passando por determinadas coisas, é porque Deus não tá na sua vida. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muita pergunta. Eu tinha muitas perguntas pra fazer, sabe? Uma das perguntas era, por exemplo, se Deus é amor, por que tanto ódio, né? Porque era isso que eu via muitas vezes dentro da igreja. Eu via muito ódio, muita inveja, sabe? Muita... Quando a gente fala, né? Querendo se aparecer. Mas muita competição, né? Muita traição. Eu via muitos relacionamentos destruídos. E o homem ia, saía, traía. E a mulher sempre ouvia a mesma coisa, o pastor sempre dizia a mesma coisa, vai, ore, persevere, sabe? Chegar uma questão de violência e você tem que orar. E eu começava a me perguntar, eu acho que essa mulher devia realmente chamar a polícia. Ou eu acho que essa pessoa deveria realmente largar sabe, esse canalha. Porque toda vez a pessoa vai e trai e tá ela ali, com o joelho desfolado de tanto orar. E o marido que vai e vem, vai e vem, vai e vem. E esse questionamento. O questionamento também como eu via o olhar da igreja pra homossexualidade, por exemplo. Se Deus é amor, por que esse olhar? Por que esse julgamento? Né? Porque pra mim, Deus é amor. Então, quando fala algo que define algo ou alguém, eu acredito que isso já engloba muito sobre aquilo. Então, não se encaixa. Deus é amor, mas o que eu vejo é o julgamento, o que eu vejo é a separação. E muitas vezes estava no ônibus, entrava alguém de uma igreja vizinha ou de outras igrejas que eu não conhecia e pregava coisas assim que eu ficava assim, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Aí eu falava, olha, deve ser por isso que eu tô com meu síndrome de pânico, né? Mas enfim, depois de quase ser internada, a minha mãe chegou ao ponto de ela dizer, eu tô pra lhe internar. Eu não tenho mais o que fazer, eu não dormia, eu não comia,
Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de respirar, eu não tinha vontade de fazer nada. Várias vezes tentei tirar minha própria vida, porque pra mim, o Deus, né, que me foi apresentado, ele não me queria. Eu tava fazendo algo errado, eu tava orando errado, eu tava, né, mudando, fazendo as coisas. E eu tive muitas experiências positivas na igreja também, mas que hoje eu percebo que as experiências positivas que eu tive na igreja não tinha nada a ver com a igreja. Eu acho que quando você se abre para algo maior do que você, você começa a viver experiências que são inexplicáveis. Então, eu tinha uma voz no fundo, você sabe aquela vozinha que você tem no fundo da sua mente dizendo: ei, você não tá doida, eu sentia que existia algo bom ao meu redor, e que também aquele processo que eu estava passando, ele era importante, mas eu tentava ligar com a religião, eu tentava conectar as coisas, sabe? Conectar a religião, conectar a igreja que eu frequentava, né? Eu tentava conectar tudo, porque tudo tinha que estar super conectado, e eu tinha que perceber essa conexão, só que eu não via. Eu não sentia aquela conexão do que eu sentia, da forma do Deus que eu sentia, com aquele Deus que estava sendo pregado na igreja. Eu sentia um Deus, eu sentia essa força maior, mas essa força maior não tinha nada a ver com o que estava sendo pregado. Então isso me deixava muito confusa, eu só chorava, como assim? Os meus pensamentos, a forma como eu sentia, às vezes até a forma como, sabe que eu estava chorando, tipo, praticamente soluçando, e vinha aquela voz macia, aquele abraço que você sente que é algo, sabe, algo muito maior do que você. E eu falava, eu sinto que isso é Deus, mas não o Deus que está sendo pregado na igreja. E durante tudo isso, eu tomei uma decisão. Eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, a minha vida parou, o síndrome do pânico, parou tudo. E eu falei, essa é a oportunidade que eu tenho de saber e tentar entender quem eu sou, de questionar quem é Deus. Pela primeira vez eu falei, eu vou questionar quem é Deus. E na faculdade, eu tive a oportunidade de estudar filosofia pela primeira vez, porque eu estudei na escola, mas na escola a professora não teve conexão, eu não prestava atenção, sabe? Enfim, não rolou. Mas na faculdade eu tive a oportunidade de estudar filosofia. E eu me apaixonei pela história do Sócrates, e eu me apaixonei por um conto da caverna de Platão. Quem puder ler o Conto da Caverna. O Conto da Caverna, ele foi uma porta, porque o Conto da Caverna, ele fala justamente sobre viver nas sombras, né? Viver nas sombras, viver com medo de descobrir uma verdade, viver com medo de se questionar, de fazer perguntas. Você está tão acostumado naquele meio em que você viveu, com o ensinamento do seu pai, da sua mãe, com o ensinamento da igreja, com o ensinamento do seu grupo, com o ensinamento do seu país, do seu governo, do seu estado, que para você aquilo é a realidade. E qualquer coisa fora daquilo é extremamente assustador, é extremamente do inimigo, sabe? Você não quer conhecer aquilo. E o mito da caverna fala justamente sobre isso. E eu me senti abraçada pelo aquele conto, porque era exatamente aquilo que eu estava querendo fazer. Eu estava querendo sair das minhas sombras, eu queria abrir os meus olhos, e eu queria poder fazer perguntas, e poder fazer perguntas sem me sentir mal por estar fazendo elas. E ali foi o início. Mas aí eu sempre voltava e falava, não, mas eu acredito em Jesus, né? O Jesus da Bíblia, é um Jesus diferente. Eu criei ali a minha visão de Jesus, né? Criei a minha própria, né, igreja ali dentro da minha cabeça do que era Jesus, e
falei, não, com um pouquinho de medo ainda, tá? Tava com medinho ainda, mas não quero ir pra igreja. Mas de vez em quando eu falava, eu vou, porque ainda tava um pouco assustada. Mas aos pouquinhos, eu fui me perguntando, eu fui me questionando, e eu vou dizer assim que o que teve, assim, o que fez toda a mudança para a pessoa que eu sou hoje no meu processo de descobrimento, que ainda sou uma bebê no meu processo de descobrimento, foi quando eu mudei para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu saí do ambiente completamente em que eu nasci, em que eu vivi, eu saí da cultura, eu tava fora da família, eu tava fora de tudo, eu tava num mundo novo, com uma realidade totalmente diferente. E isso aí já faz com que você se questione e fala, olha, tem várias realidades, a minha realidade não é a única, a minha forma de ver a vida não é a única, a forma que eu penso não é a única. Então isso aí já foi uma porta, e eu me senti abraçada por estar em um lugar novo para poder pensar, para poder sentir. Porque não era algo que ninguém estava me falando, eu estava ali, eu estava vendo que existem outras realidades, outras formas de pensar, né? Outras formas de se relacionar, outras formas de acreditar nas coisas, outras línguas, outras culturas, outras religiões, outros tudo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido, que é uma pessoa assim, né, que veio de uma família também super religiosa, cidade super pequena, né, e você tem que fazer as coisas assim, você tem que andar desse jeito, e você tem que orar dessa maneira, e você tem que seguir o sistema. Não, eu não tô brincando, eles falam desse jeito mesmo, você tem que seguir o sistema. E você tem que seguir o sistema, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí, não sei como, mas ele já era uma pessoa com a mente muito mais aberta. E aí várias coisas que eu falava, ele só ouvia e respeitava com muito carinho, sabe? Nunca chegou pra falar, pessoal, tem essa forma aqui de pensar também. Não, ele só ouvia. Mas a forma dele ouvir com muito respeito, com muito carinho, e de vez em quando adicionar algo, me fez repensar. Quem eu sou? Esse universo. Nossa, tem tantos planetas, o universo é tão imenso que a gente não sabe nem o tamanho, né? E né, hoje comecei a ler um pouco mais ainda do Big Bang, um pouco mais da história do universo, né? E aí eu fiquei assim, nossa, como assim? Minha realidade, ela era tão piquititica, perto de todas as outras realidades que existem, né? É só uma partezinha, é só a minha forma que eu vejo o mundo. Foi isso que eu vi. É só a forma que eu vejo o mundo. Mas aí agora eu queria entender qual é a forma que eu vejo o mundo. E por que eu vejo o mundo desse jeito? E dessa forma que eu vejo o mundo, tá me fazendo bem? Tá me fazendo mal? Eu quero ver o mundo desse jeito? Eu quero ver o mundo do jeito que eu, Yasmin, quero ver o mundo? E uma coisa que eu queria amor, eu queria sentir carinho, eu queria ser uma pessoa melhor. E aos poucos, né, várias conversas com meu marido, ele me apresentou várias questões, não só científica, mas questões também voltadas para a questão espiritual, para a questão do ferramentas de autoconhecimento. Eu me lembro que comecei a fazer terapia também, né, fiz terapia por uns 3 anos, e aí eu me lembro que um dia ele desenhou, né, uma frequência, que é de uma mandala. A mandala, ela é uma frequência, e a gente vê tudo bonitinho, né, as mandalas no Google e tal, faz tatuagem, inclusive tem um aqui, uma mandala. E aí ele desenhou, né, eu me lembro que, na verdade, tudo começou eu dizendo pra ele, do nada, falei pra ele, do nada, falei, olha, eu gosto eu adoro o shape, né, que ele fala, o formato do triângulo. Eu falei, eu não sei porquê, eu tenho uma coisa com triângulo, eu gosto de triângulo, acho que eu vou tatuar um triângulo. E aí ele pegou e começou a desenhar, ele é artista, ele desenha, ele faz, né, eu acredito que foi isso que ajudou ele a
expandir a mente dele. E aí ele veio e começou a desenhar, né? Diversos tipos de formatos de triângulos e tal. E eu ali comecei a me perguntar, sempre fui uma pessoa que gostava muito de perguntar. E eu, nem como eu falei, agora eu tava pronta para fazer perguntas. E aí eu perguntei para ele, né, sobre da onde que os shapes vêm, né, da onde, como é que é criado, e que não sei o quê. E aí foi que eu cheguei ao ponto da frequência, né? A frequência, a energia que tem em tudo. E que tudo faz esses formatos. Música tem uma frequência, uma mesa ela tem uma frequência, se você procurar frequência no Google, no YouTube, se você procurar frequência e a frequência das cores, se você quiser ouvir, inclusive, você pode ouvir a cor azul. Eu, por exemplo, durmo escutando a cor marrom, né? A cor roxo, então assim, são coisas que o seu olho, nem você não vai conseguir enxergar, mas está lá, está presente. E através dessas frequências, inclusive, que foi possível construir boa parte de tudo que temos hoje. Então, assim, meu mundo, boom, abriu. Abriu porque eu falei, uau, as coisas são muito mais complexas do que o que eu imaginava. Tem muito mais para se descobrir do que o que eu imaginava. E agora eu queria entender energia, eu queria entender frequência, eu queria entender um pouco como as sociedades são formadas, como os pensamentos são formados. E acima de tudo, eu queria saber quem era eu. Quais os pensamentos que eu tinha que eram meus e não era da minha mãe, não era do meu pai, não era porque minha mãe pensava, não era porque meus amigos pensavam, não era porque os meus, mas que são meus. Quem é a Yasmin? Por que eu me visto desse jeito? Por que eu uso esse, nem por que eu gostei disso aqui? Por que eu alisei o cabelo por muitos anos? Por que eu me sentia assim quando eu era criança? Por que eu comecei a me fazer muitas perguntas? E quanto mais perguntas eu fazia, não tinha mais espaço para religião. Eu não tinha como mais acreditar em uma religião. Por quê? Porque eu estava tão aberta, eu comecei a ficar tão aberta para o universo e para descobrir o mundo, que a religião não se cabia. Eu não tinha como para mim entrar numa religião, ficar numa religião e dizer, você tem que fazer, você tem que seguir isso aqui do jeito que isso aqui tá aqui, e é isso mesmo. Não tem como. Pra mim, não tem como, porque não existe receita. Eu não acredito que existe uma receita pra vida. Não existe uma receita que serve pra mim, que serve pra você, que serve pra todos nós. E é a mesma receita. Nós somos tão complexos que acreditar que fazer algo de um determinado jeito pra todo mundo, vai funcionar pra todo mundo, pra mim aquilo virou, tipo assim, isso é uma loucura, isso é uma loucura. Obviamente, depois comecei a entender um pouco mais do processo da Bíblia. Hoje eu vejo a Bíblia mais como uma questão, um livro histórico, do que realmente algo religioso. A Bíblia tem diversas interpretações, inclusive eu via isso dentro da própria igreja também. Eu via que uma pessoa interpretava de um jeito, outra pessoa interpretava do outro, quem estava certo, quem estava errado, e era uma confusão, e o outro dizia, mas Deus está falando comigo, não está falando com você, enfim. O que eu quero dizer é, se você está fazendo uma pergunta, se você está se perguntando sobre religião, sobre que Deus você acredita, se Deus existe, se Deus não existe, eu acredito em Deus, tá? Eu sou uma pessoa muito espiritual, mas eu não acredito nesse Deus, mas eu acredito que o Deus, ele tá aqui agora em todo lugar e ele faz parte de mim, ele faz parte de você, ele é a árvore, ele é o sol, ele é o céu, ele é o universo, ele é as galáxias, ele é a nuvem negra que existe no universo que ninguém explica, ele é os furacões, ele faz parte não existe o bom e o ruim, faz parte de mim, o ruim faz parte de mim, o ruim faz parte de mim, o bom faz parte de mim, tudo faz parte, tudo está conectado. Então, se você está te fazendo essa pergunta,
A única coisa que eu posso dizer é uma caminhada dolorosa, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito gostosa. Porque eu percebo coisas que eu sofria antes e eu falava, meu Deus, eu sofria tanto porque eu precisava me encaixar num pensamento, eu precisava me encaixar numa ideia e ia ter a possibilidade de me descobrir quem eu sou e tá nesse processo de descobrir muito mais. É libertador. É lindo, porque existe. Você agora, você não vai fazer o bem porque Deus vai te condenar, porque Deus vai fazer isso, porque você fica. Foi o que eu senti. É você ficar conectado com uma verdade muito maior. Muito maior. Não tem ninguém que vai saber explicar essa verdade. Não tem um pastor, não tem. Você vai ver pessoas falando um pouco sobre essa verdade, mas cada um adiciona, né, um pouco. E as pessoas geralmente que falam um pouco sobre essa verdade, geralmente são as pessoas que falam sobre o autoconhecimento, né? São pessoas que falam sobre o amor, são pessoas que falam sobre a complexidade que existe no universo que a gente nem conhece, né? E que o foco começa de dentro para fora. E você começa a fazer o bem e você começa a querer fazer o bem, você começa a querer ser uma pessoa melhor, porque você sabe que você está conectada. Você está conectado com tudo que está acontecendo. Você está aqui agora, porque você precisa estar aqui agora. Então, para mim, isso foi libertador. Eu me senti abraçada. Foi pela primeira vez, eu não precisava pensar em ser castigada. Eu penso agora em causa e efeito. Eu não penso em castigo. Tem um Deus lá olhando para mim. Você vai ser castigada porque você, né? E ainda tem outras histórias ainda que eu posso encaixar depois, falar um pouco mais, né, sobre a minha bissexualidade também, que era um outro ponto que eu falei, vou pro inferno já, não importa o tanto de coisa boa que eu vou fazer, eu vou pro inferno. Enfim, mas foi uma caminhada, tá sendo uma caminhada, um aprendizado bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito gostoso, delicioso, porque se descobrir, aprender sobre você é melhor do que aprender qualquer outra coisa. Quando você começa a aprender sobre você, aprender sobre outras coisas é massa, é muito bom. Mas aprender sobre você é tipo assim, você se torna viciada em aprender sobre você, sabe? Você se pergunta sobre você o tempo todo. Você quer entender como que sua mente e seu corpo, né, toda essa matéria que funciona e toda essa complexidade. Então, assim, eu assisto um neurocientista, né, que ele falou uma frase muito bonita, que é só você entende a sua complexidade. E muitas vezes é por isso que dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, dentro de uma roda de amigos, dentro do que for, às vezes a gente sente, eu não tô sendo entendido, eu não entendo, mas se você não se entender, ninguém vai entender você. Então, se entenda, se trabalhe, se conheça, se pergunte, viva, sinta, experimente ser, que tudo começa a acontecer. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim, assim, foi libertador falar sobre isso. E eu espero que eu volte aqui, se for da vontade do universo, pra falar um pouco mais. Fica com Deus.